Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um episódio do nosso Família SantaCast. O meu podcast, o seu podcast, o nosso podcast, o podcast das nossas famílias. E é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, nessa noite, para celebrar a vida, com mais um testemunho belíssimo. E mais uma vez, com a graça de Deus, não estou sozinho, né? Boa noite, meu amor. Boa noite, Deus abençoe a todos. Que alegria poder chegar até vocês com mais uma história, mais uma partilha de vida. E com muita alegria nós recebemos vocês, o Anderson e a Edilane, e Davi. E o Davizinho. Que Deus possa realmente conduzir toda essa partilha, esse testemunho, para que possa edificar a nossa fé, a fé da nossa comunidade. Amém. E antes de iniciarmos, então, o nosso bate-papo, antes da gente ouvir a história de vocês, vamos fazer como de costume, clamar a presença de Deus, Espírito Santo, que pela intercessão de Nossa Senhora também, nessa parceria gera muitos frutos nas nossas vidas. Amém. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. Então, antes da gente iniciar esse episódio, mais uma vez, meus irmãos, queria pedir para você, compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe para que a graça de Deus continue acontecendo e alcance mais famílias como você, que está nos vendo agora. Então, siga-nos nas nossas redes sociais, @comunidade Família Santa GO, se inscreva no nosso canal do YouTube, nos ajuda a evangelizar. E eu também não posso deixar de falar dos nossos apoiadores, que são os irmãos que acreditam em nossa comunidade e nos ajudam financeiramente. Inclusive você que está nos vendo, empresário, que quiser comprar uma das nossas cotas, nós ainda temos cotas disponíveis. Entre em contato conosco no direct do nosso Instagram, para que você também se torne um apoiador da nossa comunidade. Então, queria falar da Pets Bulls, a Pets Bulls lá do nosso irmão Fábio, com mais de 20 anos no mercado de pet shop, pet store. Então, eles têm 3 unidades em Goiânia, no setor Marista, no Jardim Atlântico e também no setor Coimbra. Tudo que você precisar, meu irmão, para o seu animalzinho de estimação, ração, banho e tosa, procure lá o pessoal da Pets Bulls. Vai aparecer mais uma vez aí na tela para vocês o Instagram deles e também o telefone lá da unidade do Jardim Atlântico. Outra empresa também que tem nos ajudado também é os irmãos lá da Teixeira Brito Advogados Associados. Então, antes, meu irmão, de você comprar um imóvel, você precisa verificar se a documentação desse imóvel está em dia. Então, a Teixeira Brito oferece essa assessoria para você, te dando as dicas ali, te ajudando, para você entender se aquele imóvel está tudo certinho para você comprar e adquirir esse imóvel. Então, siga eles aí nas redes sociais, no Instagram deles, para que você tenha essa assessoria. Outro irmão que sempre nos ajuda também, que inclusive foi o irmão que fez essa parte do mobiliário nosso aqui dos nichos, é o Alaor, da GVS Móveis. O Alaor tem mais de 6 anos de mercado nessa questão aí de móveis planejados. Então, siga o Alaor nas redes sociais. Se você precisa lá revitalizar seu escritório, seu apartamento, fazer aquela cozinha top, siga ele aí, fale com o Alaor, que é sucesso garantido. Beleza? E agora, então, vamos receber esse casal maravilhoso, mais uma vez, que a Paula já apresentou, o Anderson e a Edilane, para a gente bater esse papo aqui com eles e escutar um pouquinho da história de vida deles, desse testemunho. Sejam bem-vindos. Obrigado. E aí, para a gente começar, como sempre, conta um pouquinho da história de vida de vocês. Como foi a infância? Vocês vieram de família católica? E aí, respeitando das damas, vamos deixar a Edilane falar primeiro, né? Vamos lá. Conta para nós, minha irmã, então, como é que foi? Boa noite. Boa noite. Paz de Jesus, amor de Maria. Então, eu vim sou de uma família católica, mas assim, não tão praticante, mas graças a Deus, sempre me incentivaram a estar na igreja. Fiz a primeira comunhão, a crisma, tudo certinho, graças a Deus, E nos meus 15 anos de idade, eu já vazei de casa, mas assim, não, assim, sem problemas. Meus irmãos moravam em São Paulo, eu fui passear e lá já fiquei. E se você nasceu aonde? Eu nasci na Bahia. Na Bahia? Baiana. E da Bahia você foi com 15 anos e falou, quero ir embora e vou Não, embora? na verdade, eu fui passear, passar Natal e Ano Novo com meus irmãos em São Paulo. E aí, lá, já querendo trabalhar, cheguei numa padaria, pedi serviço, consegui, com 15 anos. E aí, a dona até assustou, falou, como que eu te dou serviço menor de idade?
né? Eu falei, não, mas em breve eu já faço 16, né? Ó. E aí ela falou assim, não, mas eu gostei de você, mesmo arriscando eu vou pegar. E quantos irmãos vocês são? Quantos São irmãos estavam em São Paulo? Como é que é? 2, né? Nós somos em 3. E aí os dois já estavam em São Paulo? Os 2 já estavam em São Paulo. E o pai e a mãe, como é que ficaram nessa história? Você falou, eu vou ficar aqui ficaram preso. com o coração doído, né? Mas entendia, porque lá a nossa região é bem pequena, não tinha muito serviço. Qual que é a cidade lá da Bahia? É Jacobina. Bem no interiorzinho? Bem no interior. E aí, E você aí- foi para São Paulo, cidade grande, trabalhando na padaria. Na padaria. Trabalhei 3 anos na padaria. Você foi Depois, morar com seus irmãos. aí morei com meus irmãos. Depois, fiquei 1 ano com meu irmão. Depois fui morar com minha tia, minha irmã. Aí minha irmã casou, eu continuei morando com minha tia, né? E aí a vida foi seguindo. Depois fomos trocando de trabalho, né? Novas oportunidades, novos desafios. Estudando também, lá? Estudando, terminei os estudos, graças a Deus. E você, Anderson, como é que foi sua infância? Você nasceu aonde? Eu sou de Goiânia mesmo, boa noite. Pé rachado igual nós? Pé Boa noite. rachado. Sou de Goiânia mesmo, sou também de uma família católica, como Edilane, também não praticante, né? A minha mãe, ela é católica, frequentava muitas missas aos domingos, né? Às quintas-feiras. A minha mãe sempre colocou eu e minha irmã, eu tenho uma irmã, para a gente fazer primeira comunhão, crisma, sempre incentivou a gente a participar das missas aos domingos. Mas, assim, não ter aquela família frequente de estar sempre à igreja. Às vezes, só mesmo já de infância, a gente ia às missas aos domingos mesmo, porque, como se diz, vamos colocar, que era uma obrigação que a mãe da gente colocava. Uma tradição, assim, uma né? tradição, né? A gente tem que ir para as missas, vocês têm que ir à missa aos domingos. E a minha avó, a parte do meu pai, sim, ela era muito da igreja mesmo. Ela pegava muito no pé da gente mesmo, quando era criança, pra gente frequentar as missas aos domingos. Bom demais. Mas e aí, conta um pouco mais da sua infância. Foi um menino levado? Foi um menino mais comportadinho? Você é mais seu irmão? Você é o mais velho ou mais novo? Eu sou um ano mais velho que minha irmã. Uhum. Assim, foi um pouco mais levado, né? Às vezes dava um pouquinho de trabalho para minha mãe e para meu Você pai. morava onde aqui em Goiânia? Nós morávamos em Cidade dos Funcionários, Brincava de rua? todo final de semana. Às vezes deixava de estudar e saía lá fora e escutava a mãe gritando já. A gente mal saía pra rua para jogar golzinho na rua, meu pai e minha mãe estavam gritando Já tava no portão. berrando e correndo atrás. Vamos para dentro, vamos estudar, menino, sai da rua. Edilane, lá em São Paulo, eu tô imaginando que você foi falando, eu falei assim, gente, sair da Bahia, do interior da Bahia, ir para São Paulo, para nós hoje, sair de Goiânia para São Paulo já é uma mudança muito grande. E para você lá, como diz o outro, nessa selva de pedra lá, quais foram os principais desafios que você enfrentou lá? Ficar sem meu pai e sem minha mãe, né? Assim, longe deles. Uhum. Mas, assim, falava, né, por telefone. E, assim, eu queria, assim, uma independência. Tipo assim, ter o meu serviço, dinheiro, tipo assim. Porque para lá, eles também, lógico, me davam as coisas, mas tinha uma situação mais difícil, né? Então, assim, aí trabalhava, às vezes conseguia mandar dinheiro para eles um mês, outro, entendeu? Ajudando eles um pouco também. Da padaria, você foi para onde? Aí, da padaria, eu fui para uma firma que fazia puxadores para móveis. Fiquei lá 4 anos também. E aí, depois, voltei para a área de vendas. Bom demais. Antes, e você? Lembra quando você começou a trabalhar mais ou menos? Lembro, Wesley. E meu pai, quando eu era mais novo, meu pai era muito focado que eu queria ser jogador de futebol. Ixi. Então, a minha infância, eu sempre... Por isso que o povo fala que você é bom de bola até hoje. Às vezes, um pouquinho. Não, Né? tem um futebolzinho aí, o povo fala que você joga Não, bola. nem tanto assim, não. Mas, assim... Você é daquele poder assim, nem tanto para ser um profissional, nem tão ruim para tão ficar ruim. na reserva. Sempre estava escalado ali no time. Então, eu vivi uma infância assim de... Eu treinava, eu ia para meus treinos, né? Chegou uma certa idade que eu já estava quase estourando a idade para passar do juvenil para o júnior, que já é quase uma base profissional. Eu vi que existia muita panela dentro de clube. Então, aquelas panelinhas, filho de papaizinho chegando e... O cara para subir tinha que Pra pôr uma subir, bala ali, tinha um que- trem, né? Aquela época era mais difícil do que hoje, né? Eu vejo isso. Então, quando cheguei aos meus 16 anos, 17 anos, eu virei e falei pro meu pai, vai, eu não quero mais. Quero A decisão trabalhar. foi sua mesmo? Sim. Eu falei pro meu pai, não quero mais, eu quero trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu vejo alguns amigos trabalhando. Então, eu preciso ter alguma coisa. Meu pai falou assim, não, vamos fazer um teste, vamos no Goiânia, a última vez. Eu falei, não, pai, não quero. Eu não quero mais, eu quero trabalhar.
Aí, com 17 anos, eu comecei... Foi meu primeiro emprego, com 17 anos de idade. Você foi fazer o quê? Eu fui trabalhar como office boy na empresa do Fujioka. Aham. Eu trabalhei lá como office boy durante um ano. E quando eu estava terminando esse contrato do IEL, que na época tinha esse contrato, o gerente me chamou e falou assim, Anderson, seu contrato encerra amanhã, na segunda-feira, que não era no final de semana, e eu preciso de passar uma resposta para o RH. Só que eu tenho que te dar duas opções. Ou você vai trabalhar no laboratório fotográfico, ou eu te dou uma oportunidade em vendas. Você pode ir para o seu almoço, assim que você voltar, você me dá uma resposta. Assim. Credo. Não esperou nem eu passar o quilo, eu cheguei, voltei no almoço, ele já me chamou na mesa dele e falou assim, Anderson, e aí, preciso de uma resposta sua. Eu falei, não, então tá, Brito, então me dá uma oportunidade nas vendas. Eu quero a oportunidade de ser vendedor, então vamos tentar essa opção Essa aí agora. oportunidade. Essa oportunidade que você está me dando, então. Que benção. Aí você começou nas vendas. Graças a Deus, comecei nas vendas, trabalhei 6 anos lá no Fujioka. Vixe. Trabalhei 6 anos, fiquei 2 anos como subgerente. Tive a oportunidade de crescer dentro da empresa. Começando de baixo, né? Começando como empregado pacoteiro, passei para as vendas, aí tive a oportunidade de fazer um treinamento como subgerente, graças a Deus. Tive essa oportunidade. Aprendi muita coisa lá dentro. Aprendi muito como profissional lá dentro, certo? E eu pude levar isso para as outras empresas onde eu trabalhei. Legal. Teve contato com algum bebida, essas coisas nessa época ou não? Era... Sim, eu tive. Nessa época, para você ver, né? Que a amizade, às vezes, ela leva, né? Dentro da empresa mesmo, eu aprendi a beber. Quando a gente foi no aniversário de uma amiga, eu lembro lá, eu falei, não bebo. Ela falou, não, mentira. Não, realmente eu não bebo. E ali ela colocou um copo de bebida na minha frente. Não, você vai beber, você vai Dá uma beber. experimentadinha aqui. Experimenta, só um pouquinho, experimenta. A menina colocou o copo de bebida na minha frente e falou assim, não, você vai beber. Eu falei, não, mas eu não bebo. Não, mas você experimenta um pouquinho. Ó. Aí, curioso, né? Nunca tinha bebido, falei, não, vamos lá. Dá um golinho nesse trem. Experimentei. E na hora eu já senti que tem amargo, aquele gosto ruim, né? Mas aí, conversa aqui, conversa ali, você vai e vai bebendo. Rapaz, acabou a festa, fomos embora pra casa. Eu fui dentro do carro, parece que estava me sacudindo, o carro de um amigo meu. Nossa Senhora. Eu já cheguei em casa quietinho, né? De madrugada, cheguei em casa quieto, caladinho. Não dá meu notícia. pai, pra minha mãe não veio. Não brigar. E já fui direto pro meu quarto. Só que de manhã, quando minha mãe acordou, foi no meu quarto, já estava todo sujo. Não. Eu já tinha passado mal. E eu falei assim, não mexer com isso mais não, Deus me livre. Primeira vez você teve o contato Primeira com a vez eu já bebida. tive contato com a bebida. Misericórdia. Edilane, como é que foi a sua vinda? Você veio para Goiânia ou o Anderson foi para São Paulo? Como é que foi essa história aí? Eu vim para Goiânia, né? Você Tem veio muito pra Goiânia. parente aqui, né? Inclusive lá no setor funcionário, sempre foi muito amigo da família dele, Aham. né? E assim, sempre, né, nas minhas férias, eu ia uma férias para cá, outra férias para Bahia, né? E na terceira vez que eu vim para cá, eu conheci o Anderson, né? Nas 2 primeiras eu conheci o pai dele, mas eu não havia ele. Não tinha visto ele. Na terceira vez que, né, meu primo tem um bar, e aí todo mundo lá almoçando e tal, e aí ele apareceu, aí toda segunda-feira eles marcavam futebol à noite. E aí a gente foi, né, torcer. Eu, minhas primas, e lá, né, tipo assim, vi, eu falei, nossa, rapazinho bonitinho. Foi amor à primeira vista? Né? Aí ficamos lá, depois da bola, e aí teve o churrasco, aí começamos a dançar, Ó. né? E aí nisso, todo dia ele começava a ir lá pros meus primos. Na verdade, pros primos nada, né? Como é que foi essa história de ir lá pros primos lá? A gente tinha marcado uma festa de final de ano lá, do futebol, dia de segunda-feira lá, tinha marcado essa festa. E a gente começou a conversar, né? E eu lembro que depois disso teve um show Ela Não Bebia, né? Ela Não Bebia. Graças a Deus. Ela teve... Nessa época, assim, eu já tava... Aí eu já tinha... Você já estava engatado Já tava mesmo, engatado já, né? E teve uma época que teve um show do Bruno Marrone lá no Jaó. Ó. E a gente combinou de ir e ir lá. E pra ficar comigo, pra gente ganhar um beijo dela, ela teve que tomar um copo de cerveja pra tomar coragem. Foi desse jeito mesmo? Iniciativa também, sabe? Ela teve que tomar um copo de cerveja pra ter a coragem de me dar um beijo, né? Só que nesse beijo, depois que eu fiquei sabendo, ela passou mal antes do beijo.
Aí, de lá pra cá, depois disso aí, depois desse show, a gente conversou. Né? Ela tava quase pronta pra ir embora pra São Paulo novamente, que ela veio só passar o final do ano. E ela falou pra mim assim, vamos embora pra lá. Eu virei pra ela e falei, não, mais fácil você vir pra cá do que eu ir pra lá. Eu não tenho família lá. Você vier pra cá, você vai ter família. Você tem mais gente próximos aqui, né? Olha o argumento. Mano, Olha o golpe. Aí ela foi embora, ela voltou para São Paulo e em janeiro eu tinha combinado com ela, com o primo dela, que a gente ia para no carnaval, em fevereiro. Uhum. Ia para lá conhecer o irmão dela, a irmã dela, um pouco da família dela. Vocês já lá. estavam namorando nesse período ou não? Só não, eu beijinhos, assim? voltei em janeiro, né? Aí ele já pediu em namoro. Eu falei, mas como assim? A gente vai namorar à distância, esse negócio não dá certo, né? E onde é confiança? Não sei, não vai dar certo, não. Vamos tentar. Eu falei, tudo bem, né? Aí todo dia era mensagem, era época telefone. do Orkut ainda. Nossa. Puxa só o microfone de vocês um pouquinho mais perto. Na época do Orkut ainda a gente trocava mensagem, né? Aí teve aquele assunto que ela falou pra mim ir pra lá. E a gente foi pra lá, eu combinei com o primo dela, nós fomos passar o carnaval lá. Uhum. A gente foi pra lá, ficamos o feriado todo do carnaval lá na casa dela, lá, conheci os tios dela, os irmãos. E quando veio pra vir embora, eu falei, ei, vamos? Aí ela ficou assim, não, deixa, vem pra cá você. Aí eu falei, não, eu te espero lá. Goiano morre com medo de São Paulo, nossa senhora. E o goiano, né? Com Nossa medo de deixar. senhora, fala de São Paulo pra nós chega a passar mal. Aí eu vim embora. Nesse vim embora, a gente ficou conversando por mensagens, por SMS, e ela falou que viria. Ela tomou a decisão. Mas lá. você falou, vem pra cá fazer o quê? Namorar, arrumar o quê? Eu quero casar? Como é que foi isso? Pra ficar mais próximo, né? Pra namorar, pra gente ficar junto, né? Porque naquela época, assim, a gente não sabia como funcionava a questão da logística de... O que a igreja hoje nos ensina, né? Uhum. Em relação a todo vivia no a pecado, vivência, né? a vivência. A gente Da castidade, das coisas e tal. Então a gente vivia no pecado, né? Uhum. Então ela decidiu, largou tudo, largou o emprego, né? Fez o sinal da cruz e veio embora. Vamos tentar, né? É um desafio, senão eu volto. E nesse vim pra cá, ela morou algum tempo na casa dos primos dela. E às vezes a gente ia pra lá, ficava lá, dormia lá na casa deles, lá com ela lá. E nisso a gente tava... Eu trabalhava na Casa Bahia, já tinha outra empresa que eu trabalhava, Casa Bahia. E lá a gente tomou uma decisão de noivar, casar. Eu ia fazer uma surpresa para ela no noivado, né? Que surpresa que era essa? A gente ia passar o aniversário dela, que é agora, dia 6 de setembro. Nós íamos passar o aniversário dela lá e eu ia fazer essa surpresa para ela lá em São Paulo. Em São Paulo. Você ia dar um show nela lá? Eu já tinha combinado com a prima dela lá, a gente organizar tudo para fazer a surpresa. Só que aí, não sei o que aconteceu lá, ela curiosa demais, alguma coisa falando, eu falei assim, nossa, então você estragou tudo. Eu já estava organizando pra gente noivar. Tudo você descobriu? Descobriu antes de chegar lá. Ela já foi para lá sabendo. Aí, nós fomos para lá, acabamos indo, a gente foi, organizamos tudo, ela chamou os amigos, alguns parentes, noivamos, né? Quanto tempo desse primeiro contato, essas coisas, pro noivado, chegar nesse ponto? Vocês lembram? Quase 2 anos. 2 anos. 2 anos. E você já falou, vamos noivar? Vamos noivar. E organizou, e como é que foi lá? Noivou? A gente noivou. Voltamos para Goiânia. Deus, voltamos para Goiânia. Organizamos tudo. Vocês foram morar juntos? Não? Separados ainda nesse período? Não, nesse período, não. A gente alugou uma casa e nós fomos morar juntos. Uhum. Fomos morar juntos antes do casamento, sim. E tão engraçado que quando a gente preparou tudo para o casamento, nós não íamos organizar nada, né? Nós não íamos fazer festa, nada. O primo da Edilane foi e deu ideia para ela, não, mas vê por que não vamos fazer uma festa para vocês? Vamos fazer sim. Vamos organizar. Conversamos com a menina do buffet, ela falou, Edilane, a gente já fez festa assim, ó. Vê o quanto de convidados que vai, cada convidado paga a sua... Paga a sua entrada? Paga a sua entrada. Wesley, eu nunca vi tanta gente. Aí, que bom. Eu nunca vi tanta gente. Primeiro momento, eu achei se eu fizer um trem desse né? meus parentes falar que cada um tem que pagar, vai só eu e a Paula. Entre amigos... A gente achou assim, assustador. Eu falei, ai, não, fica sem graça, Quantas pessoas né? vocês se imaginam mais ou menos que tinha? Deu mais de 100. Que isso, hein? Entre amigos e parentes. Então,
Foi um dia muito... Vocês casaram na igreja ou foi só no civil? Na igreja. Na igreja, tudo certinho. A gente já participava da Sagrada Família, né? Ah, na você já época do conhecia Padre aqui Luiz, já na as Padre Luiz. missas. Quando ela veio para Goiânia, assim, naquela época, eu cheguei a levar ela uma primeira vez na Sagrada. Eu já conhecia a Sagrada. Aham. Um amigo meu me apresentou uma época, eu conhecia a Sagrada Família já. Aí quando ela veio, eu levei ela para ela conhecer na Então, época do todo Padre domingo Luiz. a gente participava lá. Entendi. Né? Aí depois veio, na época que a gente casou, já era o Padre Cleidmar que estava, inclusive foi ele que celebrou. Lá na Medalha, nós casou casamos na na Medalha, Medalha. com o Padre Cleidmar que celebrou nosso casamento. E como é que foi, né? Depois disso tudo, veio de São Paulo, vocês né, noivo, já morava junto, casou, tudo flores, belezinha, só romance, como é que foi? Só lua de mel? Então, depois de 1 ano de casado, 2 anos, né? Uhum. A gente começou a passar por um deserto. Né? 2016. Passamos por um momento muito difícil. Em junho de 2016, o Anderson já começou a não querer vir na missa mais. Às vezes ele vinha, me trazia, e eu comecei a achar estranho, né? Comecei a perguntar para ele, né? E ele nada. Falei, tá errado. E eu comecei a rezar, né? Pedir para Deus que trouxesse para a luz, que tinha algo errado. Em julho de 2016, um dia ele chegou em casa e falou que a gente ia separar, que ele não me amava mais. Naquele momento, Deus me deixou muito forte, né? Não chorei, porque eu só conseguia ver mentiras, né? Eu sabia que tinha algo muito de errado ali. E aí, não deu motivo nenhum, só falou que queria separar? Só queria separar. Eu perguntei se ele estava envolvido com outra pessoa, tudo, se tinha. Ele, momento nenhum, ele admitiu, falou que não. O que fez você tomar essa decisão antes? Como é que conta a sua versão da história? Então, Wesley, nessa O que fez você esfriar assim, das coisas de Deus e querer separar? Então, nessa época aí, antes de eu chegar na Edilane e falar para ela isso, a gente eu trabalhava no bar com o primo dela, né? Bar, e a gente trabalhava de garçom. E naquilo ali tinha muitas mulheres... Você já não estava na Casa Bahia mais não? Ou você fazia... Não, eu já tinha saído de Casa Bahia na época, eu já estava fazendo alguns bicos. Você vê como é que é... Vou abrir um parênteses aqui, você vê como é que é o pecado. Né? Você vai numa vida estruturada, você começou uma oportunidade boa de trabalho, uma empresa boa, foi progredindo, chance de crescer, aí as influências, a bebida... Você nem me contou, mas como a gente vai indo, você vai vendo que o pecado ele vai levar a pessoa pro buraco. Aí sai do negócio, vai trabalhar, fazer bico num bar. Não estou desmerecendo quem é garçom, quem faz trabalho de maneira honesta, mas é onde você vai vendo que o pecado ele vai nos levando para as coisas erradas, né? Sim, e ali a gente sabe que às vezes as coisas facilitam muito. A oportunidade faz o ladrão, né? Sim, a oportunidade. Seja a mulher solteira, seja a mulher casada. Então ali você facilita. Então, igual a Edilane falou, eu já não queria ir às missas. Eu deixava ela na missa, no santuário, e depois eu buscava. Outra coisa também, meu irmão, você que está no pecado, está nos vendo agora, não estou te acusando, mas todo mundo que está no pecado, que está numa situação de mentira, a primeira coisa que ele quer fazer é afastar da verdade. Porque na missa é onde você vai ouvir a verdade, a palavra de Deus está ali. Né? Eu sou a verdade e a vida. O próprio Jesus fala isso. Então, assim, quando você está com o pezinho meio assim, você faz... Não, eu mesmo, quando... Né, uns 8 meses de casado que eu dei... Não, 8 meses de casado, não. Durante 8 meses, quando a gente já estava casado, né, que eu comecei a beber um pouquinho, dar um trabalhinho, eu queria largar tudo da igreja, né, Paulo? Eu era ministro de Eucaristia, eu queria largar, porque incomodava, né? Ou estou fazendo um trenzinho errado bebendo, e você fala assim, não, como é que eu vou, né, fazendo uma coisa errada e querendo viver uma coisa desse jeito? Então, o pecado, ele nos impede e nos faz querer afastar da verdade. Então, muito cuidado com relação a isso. E nesse tempo fazendo bico, eu também trabalhava como Uber. Eu também trabalhava como Uber durante os dias. E uma certa noite, eu não fui trabalhar à noite no bar e fui fazer um Uber até mais tarde. E a Edilane, já era mais ou menos meia-noite por aí, alguma coisa assim nesse sentido. A Edilane me ligou. Falou, amor, você não vai vir embora não? Eu falei assim, daqui a pouco eu vou pegar mais uma corrida. E eu tava lá no rumo do setor marista. Quando ela desligou o telefone, passou um pouquinho, quase eu ia embora. Eu mesmo com o aplicativo ligado, eu continuei uma chamada, eu recebi essa chamada. Eu peguei um casal e uma moça.
todos três estavam embriagados, né? Vixe, Maria. E a gente indo embora na localização, e essa moça que estava na frente, ela começou a dar em cima. E o pessoal atrás rindo, e quando ele falou para mim assim, o rapaz estava atrás, falou: irmão, eu vou ficar aqui no prédio próximo, só que ela mora mais embaixo. Tem como você deixar ela para mim? Porque não tinha colocado no aplicativo a rota. Eu falei: não, tudo bem. Aí eles desceram, neles descerem, ela começou a dar em cima novamente, dar em cima. E como aquilo ali eu já vivia no pecado, eu deixei as coisas acontecerem. Deu a brecha. Eu dei a brecha. E nisso, eu não vi que ela colocou o papel de um preservativo em cima do painel do carro. Eu fiquei cego, às vezes. Eu não vi nada naquela hora. Eu não vi nada. Ela tirou o preservativo, ela colocou o papel em cima do carro, do painel do carro. Uhum. E nisso eu fui embora para casa. Cheguei em casa, tomei um banho e deitei. No dia seguinte, eu levantei cedo para levar a Edilene ao trabalho. E no caminhar até o carro, quando nós chegamos próximo, sabe quando você vê uma coisa, aquilo ali, ele te dá Nossa Senhora. um gelo aqui dentro, e a Edilene, ela viu também. Só que ela vê, ela ficou em silêncio, ela não falou nada. Não, na verdade, eu perguntei, o que é isso aqui? Antes. Só que assim, ela ficou em silêncio, ela abriu a porta do carro, ela colocou a bolsa, ela foi abrir o portão. Perguntou e silenciou. Ela abriu o portão, entrou dentro do carro e ela perguntou o que era esse papel que estava aqui. Eu falei: que papel que estava aqui? Não tinha papel aqui. E eu já tinha escondido o papel. Ah, você viu primeiro, vocês viram juntos, mas aí você foi lá e escondeu. Quando ela foi abrir o portão, eu entrei no carro para tirar o carro, então na hora eu tirei o papel. E ela perguntou e falou, e eu falei: não tinha papel aqui. Eu fui, deixei ela no serviço, e ela com aquilo ali, toda hora me mandando mensagem, toda hora me mandando mensagem. Eu falei para ela: eu vou trabalhar de Uber, eu vou fazer umas corridas. Passou um pouquinho, ela me liga e falou que, tô em casa já, não consegui trabalhar, vem para casa pra gente conversar. Eu falei: não vou agora. Eu vou trabalhar. À noite a gente conversa. E foi assim até a noite. Quando eu cheguei em casa, o que ela estava falando, eu creio que para toda mulher ouvir alguma coisa que seja desagradável, seja de qualquer coisa, de um homem, de um esposo, é ruim. Mas eu virar e falar para ela na cara dela que eu não amava ela, eu acho que foi uma das coisas piores que ela ouviu. E naquela mesma hora ela falou assim: vamos conversar, eu te amo. Só que eu tava tão, como é que eu posso dizer, tão irritado, cego, né? Tão cego, que eu falei: eu não te amo, eu não quero mais, cansei, chega. Dessa única experiência lá, você já tomou decisão? Já tinha tomado a decisão que eu não queria mais. Eu falei 3 vezes para ela: eu não te amo, eu não te amo, eu não te amo. E você saiu de casa nessa noite lá? E sim, a gente morava na mesma rua da casa dos meus pais, e eu fui para casa do meu pai, né? Não, ela saiu, quer dizer, ela foi lá para casa da minha mãe, e eu fiquei em casa. Meu pai foi para lá, conversou comigo, me perguntou o que tinha acontecido. Eu não falei para ele o que tinha acontecido, ele me perguntou o que era, se tinha alguma pessoa, e eu falava para ele que não tinha. A minha mãe depois veio falar comigo e falou assim: já que você está fazendo isso, então você sai de casa e deixa ela dentro da casa. Edilene, e como que foi para você, lógico, você já começou a contar, né, ver essa situação, né, o que ficou passando na sua cabeça lá no seu trabalho, antes de ir embora, e depois nessa conversa, o que você pensou? Porque ele não foi claro, ele contou mais ou menos ali e tal. Não, então, eu já vi, tipo assim... Você percebeu que já tinha uma coisa errada? Que já tinha coisa errada. E assim, eu não consegui trabalhar porque, assim, lógico, agradecendo a Deus por Deus ter trago para a luz. Porque se não fosse aquele papel, hora, né? Ele ia continuar mentindo, né? E às vezes ia continuar mais no pecado. E aí eu falei pro meu chefe que não estava dando conta, ele perguntou o que era, aí eu, né, não citei tudo, mas falei o básico, e aí ele falou: não, vai para casa descansar a cabeça. Aí eu fui. E ali, nesse momento que ele falava, Deus me deixou muito forte. Realmente eu fiquei uma pessoa muito forte. Lógico, doía demais, né? Dói demais para mulher. Mas ali sempre pedindo auxílio de Deus. E aí continuei indo, né, para a igreja. E aí ele saiu de casa.
Eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas ainda sozinha, muito difícil, né? Mas, assim, todo dia eu trabalhava no Boticário na época, à noite, e aí, como era ele sempre que me buscava no serviço, né? Ficou mais difícil, mas aí eu consegui uma pessoa um motoboy conhecido, que aí todo dia ele me buscava lá no serviço para mim não vir sozinha, né? E me deixava em casa. Aí foi onde a situação ficou mais difícil, tudo. Minha prima me chamou para mim morar com ela, né? Aí eu entreguei o barracão que a gente morava, fui morar com a minha prima. E com 1 semana que ele tinha saído de casa, eu fui numa missa da misericórdia, né, de cura e libertação. E nessa missa eu recebi uma cura muito grande, né? No momento da homilia, o padre falava a cor da roupa que eu estava. Quem que era numa o padre? multidão. Você lembra? Padre de Marcos, Rogério. Foi lá na Assunção, na época que eu fui. E tinha um monte de pessoas do meu lado que eu não conhecia. E a pessoa virava e falava assim, minha filha, é você. E ele falava assim tudo que tinha acontecido comigo, né? Relacionado a essa questão Relacionado a essa questão. E falava, filha, Deus quer que você venha até o altar. Eu preciso rezar por você. Porque Deus vai te dar uma libertação. Que bênção. E aí, naquele momento, eu levantei. Eu não conseguia, assim, sentir minhas pernas. Tremia muito, né? Estava uma distância um pouco longe do altar. Mas eu falava, Senhor, sou eu preciso chegar até lá. E aí, no momento do corredor, tinha cadeira de um lado e de outro. Eu fui, né? Segurando nas cadeiras, porque realmente não estava conseguindo sentir minhas pernas. E aí, no momento que eu cheguei no altar, ele colocou a mão na minha cabeça, começou a rezar e eu repousei, né? Naquele momento que eu repousei, que eu levantei, eu já levantei com outras forças, né? Realmente aquele espírito leve, né? Que Deus ia fazer nova todas as coisas. Que bom. E antes da gente continuar aqui com você, Anderson, contando um pouco de como é que foi a sua experiência, né, do outro lado, eu queria novamente, meus irmãos, falar para vocês, né, das pessoas que apoiam o nosso podcast, que apoiam a nossa comunidade. E, mais uma vez, pedir para você que tem interesse, que gostaria de nos ajudar, de apoiar a comunidade. Nós temos projetos, gente, para evangelização aqui, ó, que se for contar para vocês, a gente vai gravar um podcast só de projeto. Né? E glória a Deus por isso. Então, para que mais pessoas sejam alcançadas, né, e possam ouvir belos testemunhos, assim como nós estamos ouvindo aqui com os nossos irmãos, nós precisamos da sua ajuda. Né? Então, se você quiser ajudar e se tornar um sócio, né, um apoiador aqui da nossa comunidade, né, mande um direct para nós lá no @Comunidade Família Santa GO. Então, uma das empresas que nos ajuda é a Cidinha Moda Modesta. É uma loja de roupas da nossa irmã Cida. Então, assim, para você, mulher, que quer se vestir de maneira elegante, sem perder a santidade, Cidinha Moda Modesta é o que tem de melhor. Então, a Cida tem vestidos lá, várias roupas, né, para o público feminino, né, para que você se vista bem mais uma vez e, ó, fique tudo em ordem. Então, siga aí as redes sociais da Cidinha, também vai aparecer o telefone dela aí, entre em contato, né, e dê esse apoio lá para ela também. Outro irmão que nos apoia também sempre é o Thiago Kenis Clay. Ele é mentor de negócio, gente. Ele escreveu um livro esses tempos, que é o Trilha dos Milhões. Se você quiser saber mais, né, como crescer na sua carreira, progredir na carreira, se você é empresário também, precisa, né, de fazer uma palestra para os seus colaboradores ali, precisa de ajuda para que sua empresa também dê uma alavancada, né, siga o Thiago aí nas redes sociais, mande um direct lá para a equipe dele, que o Thiago também vai ajudar vocês. Outro irmão também que nos apoia também da nossa comunidade, né, é o Igor Santarini, da Identidade Mais. O Igor é especialista em marketing digital, a empresa dele é especialista em gestão de tráfego pago. Quer aumentar o engajamento das suas redes sociais, quer melhorar o desempenho do seu site? Siga lá o site deles, identidademais.com.br. Beleza, gente? E aí, Anderson, e o seu lado? Como que foi essa experiência? Você resolveu enveredar mesmo? Como é que foi? Como que foi o seu sentimento do seu lado, depois disso tudo? Então, Wesley, depois disso aí, nós ficamos 1 ano separado. Nesse 1 ano separado aí, eu conheci outra pessoa, né? Foi essa do Uber ou não foi outra? Não, foi outra. Eu conheci outra pessoa e, assim, quando a minha família ficou sabendo quem que era essa pessoa, todo mundo questionou, porque algumas pessoas já conheciam ela. Era do meio ali, sei de vocês mesmo. Não, era assim, era da convivência de bar. Ah, tá. Dos okay. bares lá, do pessoal do bar, então, alguns já conheciam já, né? E assim, eu convivi 1 ano.
Só que esse 1 ano, Wesley, também eu fazia alguns... Já não trabalhava, já estava desempregado. Aí já tava, como diz da Flávia, na marafunda puro. Funa. No poço. No É igual poço. aqueles cachorrinhos, desculpa a comparação, que foge, que a gente cria, né? Que Exato. se foge de casa assim, que eles voltam tudo sujo, aquele PT que você fala, nossa senhora. Já não tinha mais rumo. E assim, vivendo de bicos no bar, vivendo de bico com meu pai. Meu pai trabalha com todo, e eu fazia alguns bicos com ele, né? E quando você tinha alguma coisa para sair, para tomar uma cerveja, tava bom, mas quando não tinha, Aí tava ruim. aí ficava ruim, né? Aquele lá. E foi assim 1 ano, e quando tava próximo, assim, que agora 1 ano mesmo, né? Quase completando 1 ano, eu vi que aquilo onde eu estava me incomodando. Você acha que ali foi o fundo do poço? Ali foi onde eu cheguei no fundo do poço, porque onde eu batia, Wesley, eu recebia assim, para procurar emprego, eu deixava meu currículo, eu recebia assim, eu te ligo. Não, tá beleza, eu vou falar com o meu gerente aqui, eu te ligo. Aí eu ia em outra empresa, não, a gente vai entrar em contato com você. Então eu só recebia isso onde eu ia. Só não. Só não e não. Parecia que realmente aquilo ali estava Acho que travado. Deus estava dando um toque em você. Falou, meu filho, você apruma aí, porque... E quando eu fui enxergando algumas coisas, eu vi que naquele tempo de 1 ano a Islane não falava comigo, era bloqueado realmente, lógico, né? E se eu exigi dela também, dela abrir e falar comigo. Uhum. Só que depois de um tempo, eu vi que ela foi comunicando comigo via WhatsApp. Eu mesmo estando no pecado, vivendo toda aquela vida ainda. Só que nesse período eu já tinha separado da outra pessoa, eu já tinha ficado Já estava sozinho. E a Edilane, eu vi que ela começou a mudar comigo. Mensagens, não pessoalmente. Não conversando pessoalmente. O que Mas fez você tomar essa decisão? A perseverança. né? Na oração, nas Na coisas, Deus foi oração. mostrando. Porque eu, né, nesse período de 1 ano, eu me entreguei a minha vida para Jesus. Né? Nesse período de 1 ano, você foi lá, você foi curado, essas coisas. Você tinha convicção de que um dia vocês iam voltar? Sim. Ou não? Não, vou esperar aqui. Deus sempre falava no meu coração que o que Deus uniu, o homem não separa. Você só foi dando um tempo para as coisas acontecendo. Exato. E as pessoas, né, como tem aquelas pessoas que te orientam, né, que tá ali do seu lado em oração, tem aquelas pessoas Para tirar também. Para tirar também. Falar, para de ser boba. Você vai ficar aí esperando? Ele não te merece. Ele não te merece. Arruma outra pessoa, dá o troco. Né? Desse jeito. E aí eu continuava no meu silêncio, continuei, né, fazendo minhas orações, acordava às madrugadas, comecei a fazer jejum e sempre pedia, falava, Deus, né, eu sei que o que Deus une, o homem não separa, mas o Senhor precisa me trazer o Anderson restaurado, mudado, Olha que o oração mesmo bonita, eu não hein? quero. Mulher que está nos vendo e o homem também. Porque hoje em dia, né, antigamente você via muito mais traição do homem. Hoje não, hoje parece estar igual ou pior. Né? Então, Exato. mas nós, aí eu vou falar nós, porque nós, enquanto casal, nós precisamos pedir a Deus o dom da sabedoria. Sabedoria na oração, sabedoria um com o outro, porque vai chegar em situações que a gente realmente tem que clamar a Deus e pedir. Né? Aquele cego, Bartimeu, para ele ser curado, ele gritou e pediu, Senhor, né, filho de Davi, tem piedade de mim. E às vezes a gente está no arroxo, no aperto, passando dificuldade, é só porta na cara, essas coisas, e a gente ainda não quer olhar para Deus. Assim como os apóstolos também estavam no barco, a tempestade está ali, vai afundar o barco, Jesus está lá, Jesus está no nosso barco, e a gente não tem atitude de ir lá e falar assim, Senhor, né, tem piedade não, o barco vai afundar, né? E exatamente, foi isso, porque assim, eu tinha todos os motivos para ter ódio do Anderson, e eu não conseguia ter. Né? O que eu conseguia ter dele era dó. Uhum. Eu falava, Jesus, aquele teu filho está perdido, ele está no fundo do poço. Tipo assim, Deus estava tentando chamar ele de uma forma, mas ele não conseguia enxergar, né? Uhum. E aí, como ele falou, né, as influências de amizade, né, a pessoa que se envolveu. E eu comecei a rezar. E Deus sempre confirmando no meu coração. E era essa a minha oração. Senhor, né? Senhor, me dá o ânimo. Traz restaurado. Tipo assim, um homem novo. E aí comecei a vir para as missas, novamente sempre frequentava o santuário, né? Uhum. Sagrada Família. Na época já era o padre Rodrigo, o padre Arpuim também estava na época. E uma vez eu fui confessar, né? E aí o padre Arpuim, né, falou para mim assim,
Que eu falei, nossa, padre, tipo assim, né? Tá doendo tanto, dói tanto, mas eu não consigo ter ódio dessa pessoa. E aí ele falou, minha filha, é o amor, né? O que Deus une, o homem não separa. E eu falei, essa é a minha oração. E aí ele falou assim, por que você não consegue, né? Não vai atrás dele, tenta conversar com ele. Às vezes ele tá lá no fundo do poço, precisando, né? De uma ajuda. E você será essa ajuda. E eu falava, padre do céu, não, padre, eu acho que eu não consigo. O orgulho, né, falando mais alto. Mas sempre pedia a Deus oração. Aí foi quando ele começou a falar comigo por mensagem, né, porque eu tinha bloqueado, porque ele me machucou demais por mensagem também. Aí eu excluí ele das redes sociais total. Então, assim, fiquei, eu acho que uns 8 meses sem ver a cara dele. Nem falar nada. Nem falar nada. Sempre frequentava muito a família dele, minha sogra, né? Você continua indo? Sim, porque a família dele sempre me apoiou. Todas as viagens que eles faziam, minha família sempre levava ela. Ah, que Então, benção, assim, a família também me apoiou muito, né? E sempre estava do meu lado, né? No que eu precisava, né? Nunca me deixaram sozinha. Sou muito grata a Deus, né? E por eles também. Como a minha família também, né? Sempre me ajudou em tudo que eu precisava. Ô, Anderson, e vocês começaram a trocar as mensagens nessas coisas e tal, e quando que foi o primeiro encontro de vocês depois disso, que vocês começaram a caminhar? Como foi essas mensagens? Quando vocês decidiram assim, não, agora vamos conversar, vamos sentar e tentar ajeitar isso? Como é que foi isso? Então, Asa, passou por um processo ainda do Espírito Santo me incomodar. Quando eu senti que o Espírito Santo me incomodou, eu comecei a ir às missas aos domingos. Aí você já começou a voltar para Deus. Aqui no santuário também? Não, eu ia no Nossa Senhora de Fátima, no aeroporto. Só que não me comungava. Eu só ia às missas aos domingos porque eu sabia que eu estava no pecado. Então eu não me comungava. E todos os domingos eu ia, eu sentia aquela vontade, acordava cedo, um amigo meu lá ia sempre comigo, ele morava próximo de casa, sempre ia comigo aos domingos. E bem naquela época de junho, era a festa de Trindade. E eu fiz um propósito ali eu preciso ir em Trindade. Senhor, me mostra o que o Senhor quer. O Senhor quer realmente que, através das mensagens que estão acontecendo entre mim e a Edilane, o Senhor quer que eu volte ou o Senhor quer que eu converse para um ponto final nisso, que ela viva a vida... Tá claro, mas a gente pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Se é isso mesmo me dá que o Senhor sinal. quer, me dá um sinal. E um dia, trabalhando lá, meu telefone tocou, era o Adoniro. Olha. Quando ele falou assim, eu queria falar com o Anderson, eu falei, é ele. Eu falei, o Anderson, meu nome é Adoniro, eu sou aqui do Santuário Sagrada Família. Quando ele falou isso, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi ela. Foi a Edilane. Já vem encomendado. Foi. Aí depois eu cheguei na minha irmã, falei, você tá sabendo de alguma coisa da igreja? A Edilane falou alguma coisa contigo? Falei, não. Cheguei na minha mãe e falei, mãe, você tá sabendo de alguma coisa da Edilane? Comentou algum negócio de igreja, essas coisas? Ela falou, também não. Aí nessa hora assim, eu falei com a Adoniro, falei assim, ele queria que eu fosse na quinta-feira, né? Para a igreja, para o grupo de oração. Falei, Donir, nessa quinta eu não posso, porque eu fiz um propósito aqui, eu vou para Trindade quinta-feira, mas você pode me esperar na quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem eu estou aí. Ele falou assim, certeza? Eu falei, certeza. Posso te ligar ou não preciso? Eu falei, não precisa ligar não, eu vou. Só que mesmo assim, na quinta-feira, ele me ligou, né? Graças a Deus que nós somos insistentes. Eu fui para mim, na quinta, no anterior, eu fui para Trindade com esse propósito, para ele realmente me dar uma luz, me mostrar a luz que eu tinha que alcançar. E na quinta-feira eu fui para o grupo, assisti a missa, cheguei na hora da missa, assisti a missa. E lá, depois do grupo, ele me chamou para conversar, ele e a Silvia. Nós fomos para o confessionário, lá na época. E lá a Silvia começou a me perguntar como que eu estava, como que estava a minha vida, se eu estava com alguém ainda naquele... Já, então, aí nas missas, né, nos domingos, nenhuma das missas foi, isso já foi em 2017. Final de junho de 2017, eu vim numa missa no domingo à noite, e no momento da homilia, o padre Rodrigo chamou a Silvia para dar o testemunho, né? Naquele momento, assim, eu já estava decidida a ir embora de Goiânia, voltar para São Paulo. Né? Meus pais muito preocupados, né? Pai, mãe, né? Minha filha, você está sofrendo muito aí, é pior você ficar em Goiânia, porque querendo ou não, às vezes você vê ele, né? E a gente sabe que você gosta muito dele, que você ama ele, então assim, vai embora daí. Vem pra cá que você esquece ele. Então aí eu já estava decidida, né? Já tinha comunicado no trabalho para a gente fazer um acordo, para mim ir embora. E aí só que aquela esperança falava mais alto, né? E eu falava, Deus, realmente, tipo assim,
né, me dá aí a resposta agora, porque realmente eu estou decidida a ir embora. E aí, naquela missa, né, Deus enviou um anjo, eu chorava bastante naquela missa. E aí, uma menina de 6 anos chegou perto de mim, a mãe dela chegou perto de mim e falou assim, minha filha está incomodada, ela quer te dar um abraço. Oi. Naquele momento ali, eu desabei, né, mais ainda, porque Deus sabia que eu estava precisando daquele abraço. E para mim foi um anjo, né, aquela menina de 6 anos. E aquela menina abraçava tão forte comigo. E aí, a mãe dela falava, filha, chega, né? E eu falava, não, deixa, foi Deus que mandou. E aí, o padre Rodrigo chamou a Silvia para dar o testemunho. E aí, eu vendo aquele testemunho, foi me fortificando. Eu falei, nossa, passou restaurou por, uma, né? Restaurou esse casal, né? Então, eu falei, eu preciso falar com essa mulher, né? E aí, depois terminou a missa, eu fui à procura dela, e aí a gente marcou, durante a semana, de vir no santuário conversar. Aí, nisso também, teve um outro casal amigo nosso, que já tinha me orientado o grupo, né? Nisso eu tinha falado, antes da Silvia e do Adoniro, eu tinha falado com o Fábio e a Rejane, né? Mas aí ele me orientou... Para a Edilane chegar até o Fábio e a Edilane, foi através do meu compadre, que é o Sharon e a Adriana, que são do Ministério de Criança. Que eles já frequentavam, já eram servos, não, né? Não, mas eles não eram consagrados, mas já faziam parte da comunidade há muito tempo. E aí eu comecei a vir às quintas, né? Aí eu vim, conversei com a Silvia, com a Adoniro. No momento que eles pediram o telefone do antes, eu fiquei meio receiosa, sem querer dar, né? Dar um problema porque ele tinha me machucado demais por mensagem. E aí ela falou, não, minha filha, vamos rezar, e depois que, né, o Espírito Santo nos conduzir, a gente vai entrar em contato com ele, pode ficar tranquila. Aí foi onde eu passei o contato dele, né? E aí foi onde ele veio, aceitou a conversar com eles. E aí, no próximo encontro, já foi nós dois com eles, né? E aí já foi em julho de 2017. E aí já marcamos, né? Começamos, né? Eles nos orientou, começamos a participar do grupo, já fomos conversar, né? E aí voltamos o nosso sim, né? Na comunidade. Aí vocês então, já voltaram a morar junto, já? Desse aí? Sim, Não. só que nesse período, assim, 2 semanas depois aconteceu isso, 2 semanas depois, só que aí ela voltou para dentro da casa dos meus pais. A gente ficou morando dentro da casa dos meus pais por um bom tempo. Durante um ano, né? A gente ficou lá na casa do meu sogro, né? A gente começou a participar do grupo. E, assim, antes da gente voltar, eu começava a ir algumas quinta-feiras que eu estava de folga, né? Que não era todos que coincidiam, porque eu trabalhava à noite. E eu via, né, aquele momento, os casais, e eu achava aquilo lindo. E eu falava, Senhor, eu quero viver isso, né? Dá-me oportunidade, né? E, né, a oração é a nossa força. Com certeza. E foi onde tudo começou. E em 2017 a gente, né, reconciliamos, graças a Deus. Começamos no pastoreiro, né, com eles, com a Silvia e com a Adoniro. Nos grupos de partilha. Nos grupos de partilha, né? E outubro de 2017 foi nosso encontro de casais, né? Sem mim, nada podeis fazer. Vocês vieram com a camiseta do encontro. Que bênção. Foi o divisor de água ali, foi onde realmente houve a cura. Né? Como foi antes o encontro de casal pra você lá? Primeiramente, eu não queria ir no encontro. Você não queria, não? Mesmo assim, desse negócio tudo, você ainda tava fugindo? Eu lembro do Silvio lá, que o Silvio perguntou assim, levanta a mão, quem é que não queria estar aqui? Eu, rapidamente, eu levantei a mão, né? Antes do encontro, ela falava... Acho que eu lembro do encontro, você lembra? A gente tava no encontro, eu lembro do sei lá, na hora que foi fazer essa pergunta. Ela falava de encontro de casal e falava assim, não vou não, chega lá, você tem que ficar falando com os outros, você tem que ficar... Contar a nossa vida do encontro, perguntando as coisas lá, eu não... Porque não, vamos rezar. E nas partilhas também, às vezes a gente ia, eu não falava muita coisa, porque eu não era eu era muito sim, às vezes era vergonha. Até da situação, né? Até da situação, aquela vergonha de, mas a Silvia Donilho sabe a nossa história, então já partilhou com alguns outros irmãos ali e você ficava travado, né? Você ficava com vergonha, com... Não sei o que estão pensando, o que estão falando, né? Você vai falar mal da gente. Eu não sabia que aquilo ali estava só... Aqueles irmãos estavam em oração pra gente, estavam rezando pra gente, estavam torcendo pra gente. Então eu ficava muito tímido, eu ficava com muita vergonha de falar algumas coisas. E o encontro de casais, o primeiro dia foi aquela gastura, Medida né? dá vontade de pegar o carro e ir embora. Eu não aguentar, assim.
Já na sexta-feira à noite que a gente chegou, no sábado as coisas já começaram a melhorar. Eu levantei cedo, eu já fui para lá já rezar o terço, que sempre começava com o terço, né? Eu já fui para lá para rezar o terço junto com os outros pessoais que estavam rezando lá. E ouvindo todas as pregações durante o sábado, aquilo ali foi me acalmando. Foi me mostrando as coisas erradas que eu fiz, né? Foi dando um alívio. Foi me mostrando o que ela fez por mim, né? Eu lembro quando a Silvia me falou dentro do confessionário que ela ainda usava aliança. E a minha eu já tinha vendido. Na época. Antes do encontro de casais. Você chegou a vender aliança? Cheguei a vender minha aliança. Eu cheguei a vender minha aliança. E ela falou pra mim que a Silvia me disse que ela usava as alianças dela ainda. E aquilo ali doeu demais em mim. E aquele no encontro de casais eu fui tudo pensando, lembrando daquilo. E no domingo mesmo, toda aquela graça, aquele tanto de gente, aquele tanto de homem ali chorando. Eles falam assim, que homem não chora, chora. Ixi, eu choro demais. Homem Tem chora, propaganda de margarina, eu choro. Ixi. Homem chora porque eu senti que eu fui restaurado ali. Naquele momento ali eu fui restaurado, eu vi que eu venci uma primeira etapa. Meu Deus. Que Deus me restaurou naquele momento, por graça da minha esposa. Intercessão dela. Pela perseverança, pela intercessão dela. Porque eu estava lá no fundo do poço mesmo. Se eu sair do fundo do poço ali e acho que faltava pouca coisa para afundar mesmo, eu sei que foi a mão dela que, com a intercessão de Nossa Senhora, lógico, de nosso Pai, eu sei que a mão dela também, ela me puxou. Ela me tirou lá do buraco. Ela me salvou, ela me trouxe para uma vida nova. E para você, Edilene, no encontro, o que você foi sentindo também nesse momento? Você conseguiu perceber nele isso que Deus já estava fazendo, mexendo com ele e tal? Sim, né? A gente voltamos em julho, né? E aí ele ainda estava desempregado. Uhum. E ali eu encontrava a família dele, todo mundo falava, gente, incrível, ele sai para entregar currículo, mas nada Não chama dá ele. certo nada. E eu falava assim, Deus está tratando ele. Deus precisava tratar ele de alguma forma, ele não entendeu. O espinho na carne foi esse, né? São Paulo fala para nós, não temos espinho na carne. Exato. Talvez se você tivesse uma condição financeira boa, você tinha enveredado mesmo, né? Exatamente. E aí ela falava, mas como assim, minha filha? Eu falava, Deus está tratando. E é dessa maneira que Deus vai tratar ele. É. E aí, quando a gente voltou, ele ainda desempregado, né? Muito preocupado, eu falava, Deus vai abrir a porta agora, né? Cedeu o seu sim. E ali ele, muito incomodado, saiu um dia para entregar currículo. E eu pedi para Nossa Senhora, falei, mãezinha, mostra para o teu filho que a graça acontece. Em agosto, ele foi chamado para trabalhar, onde ele está hoje, né, na Rainha da Borracha, para honra e glória até hoje, para honra e glória do Senhor. E aí, quando ele chegou, né, e aí falou, nossa, a empresa me chamou, né, vou lá fazer entrevista. Eu falei, vai dar certo. Nossa Senhora, né, pela intercessão dela, pelo seu sim, vai dar certo. E deu, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. E fomos para o encontro, né? Aí ele já animou mais, fomos para o encontro. Para mim foi, assim, maravilhoso. Todos os casais têm que experimentar, né, esse encontro, porque, né, muda muito a vida da gente. E ali foi muitos choros, que ele falou, aquele momento, né, do lava-pés. Então, foi um momento realmente de cura e de perdão, né, para nós, graças a Deus. E o testemunho de cada um pregador ali, né, que foi nos fortificando e nos fortalecendo cada dia mais, né, essa comunidade, que sou muito grata a Deus, né, e a ela por estar vivendo, porque hoje eu não consigo viver sem a comunidade. Que bênção. Família Santa, né, para nós. Ó, duas coisas que eu queria falar. Primeiro, relembrando o que eu falei no início, lembra? O Anderson tinha tudo para fazer uma boa carreira na área de vendas. Sim. 2 empresas boas, vinha bem, estava tranquilo, organizado, cai no pecado. Deus é bom, mas Deus é justo. Então, assim, Deus não fez você passar penura ali, alguma dificuldade, fez sofrer humilhação por ser mal.
mas porque ele estava cuidando de você. Estava te tratando pela sua liberdade que ele te deu. Então, deixou você ir lá no fundo do poço para você enxergar, cara, sem Deus eu não sou nada. Tá aí a prova. Quando você tomou a decisão, falou assim, eu vou ser de Deus, eu vou buscar de novo, vou reconciliar meu casamento. Você começou a tomar um prumo diferente, Deus restituiu. Porque Deus ajuda. E aí é onde ele faz. Ele dá para você enxergar. Não porque nós merecemos, Exato. mas para a gente enxergar. Deus é Deus, moço. É Deus que cuida. E é o emprego que você está até hoje. Olha para você ver que bênção. Né? Que graça de Deus. E você, meu irmão, que está nos vendo aí também, né? Eles estão falando aqui do nosso encontro de casais. Agora em outubro, 20, 21 e 22 de outubro, vai ser o nosso encontro de casais. Corra, faça a sua inscrição, garanta a sua vaga e tenha a oportunidade que Deus está te dando de, assim como eles, ter o seu casamento restaurado. Poucas pessoas terão essa oportunidade e a sua oportunidade é agora. E aí, Anderson, como é que foi depois? Né? Fez o encontro, foi tudo belezinho, você já engatou, tudo suave. Como é que foi essa fase aí depois? Então, aí começamos a... Pode comprar aliança. A gente tava com a aliança dela, né? A gente dividiu a aliança dela como era a aliança. Você arrumou uma de boca ou foi fazer a original mesmo? Aí a gente pegou a dela para fazer duas, né? A gente pegou a aliança dela para fazer duas. E começamos a servir no pastoreiro com a Donira e com a Silvia. E ali dentro, o Wesley, eu ainda bebia, né? E eu lembro muito bem que a Silvia falava as regras de vida da comunidade, as regras de vida mesmo. E com o passar do tempo ali, a Silvia e a Donira receberam uma missão de um grupo lá no Canedo. E dali dentro ali, ela não ia formar pessoas que já estavam formadas ali dentro para levar. Ela ia levar o grupo do pastoreio, partilha dela para a missão. E eu lembro muito bem que um dia ela falou lá que a gente tinha que tomar uma atitude. Porque naquele regra de vida ali, para você servir, você tinha que largar a mão de algumas coisas. E a bebida era uma delas. Certo dia depois disso, eu lembro que eu falei para a Edilane assim, não, mas eu não vou parar de beber. O que custa? Eu vou tomar minha cervejinha aqui, mas não vou socialmente não vai prejudicar nada ali. E um certo domingo, estava marcado uma partilha na casa do Senhor Divino, e era num domingo, e a gente ia fazer um almoço e depois ia ter uma partilha. A gente ia rezar o terço e partilhar. E no domingo de manhã eu falei pra Edilane, eu vou jogar bola. Ela falou, não, tudo bem, mas você vem pra gente ir pra partilha. Foi domingo, fui jogar minha bola, chegou lá, comecei a tomar minha cerveja com os meninos. Deu mais ou menos a hora de ela me ligou, ela falou assim, vem pra gente ir pra partilha. Sem briga, sem nada, sem discutir, sem nada. Eu saí, fui pra casa, tomei um banho, a gente tinha uma bisa, a gente foi de moto pra lá. Chegando próximo do distribuidor, ela falou, tem que comprar um refrigerante. Eu falei, compra 2 house pra mim. Mas pra esconder o cheiro. Pra esconder o cheiro. E coloquei uma balinha na boca, 2 balinhas, e toda hora eu chegava próximo dela. Tá com cheiro? Tô fedendo. Tá fedendo? Ela não. E aquilo ali me incomodando. Demais. Às vezes chegava o irmão perto de mim, às vezes eu não chegava muito perto, eu me afastava um pouquinho pra não... E eu chegava no Edilane de novo, e aí, tá com cheiro? Ela falava, não. Mas eu sentia que tava me incomodando. Quase. E naquela hora que a gente começou a rezar o terço, o Espírito Santo foi me incomodando. Foi me incomodando. A gente partilhou. Quando nós fomos embora, chegou em casa, eu virei para a Edilane e falei para ela assim, a partir de hoje, eu não coloco mais álcool na minha boca. Olha. Tem 6 anos que eu não sei o que é nada de álcool, que eu não entendi de uma bebida alcoólica, nada. Os primeiros dias foram difíceis, eu acho que para quem está saindo, quer largar esse vício, quer largar, é complicado, sim. Às vezes eu saía para jogar bola com os amigos, vamos tomar, não. Mas aquilo ali. Então eu jogava e tinha que ir embora, porque era chamativo. Aquilo ali, para quem bebia, igual eu bebia, aquilo ali te fazia a tendência de beber. Então os primeiros dias foi difícil, sim, até graças a Deus eu libertar mesmo da bebida. De não querer mais, não sentir mais vontade nenhuma, de não sentir as reuniões de famílias, estar reunido com a família ali, porque tanto da parte dela como da minha, a maioria da minha família bebe, meus tios, os primos, a Edilane. Então, às vezes, estar reunido ali no aniversário, alguma coisa, de você estar sentado, conversando, rindo, tranquilo, sem ter aquela vontade de beber. E a restauração, quando Deus faz a restauração na nossa vida, Ele pede para nós uma decisão e tem que ser radical e completa.
E a gente até partilhava um dia, eu e a Paula falando assim, que quando Deus toca no coração de uma pessoa para abandonar o pecado, tem que ser radical. Virou a chave, acabou, igual você está falando, tô 6 anos sem... Como a gente viu o testemunho do Silvio, que foi lá, experimentou da graça, falou, a partir de hoje eu não bebo mais. E vambora. E tem que ser assim, quando Deus nos convida, a nossa mudança ela tem que ser radical. E aí exige muita decisão. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas tem que ser, não quero, não vou fazer, e agora eu sou de Deus. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem agora, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né, para que as pessoas também se motivem em buscar a Deus, em lutar pelos seus casamentos, por mais difícil que seja, porque o mundo vai nos mostrar muitas vezes que isso é humilhante. Você não precisa disso, né, Edilene? Exatamente. Né? Você é uma pessoa boa, você não precisa disso, não. Segue sua vida, né? Mas Precisa eu tenho ter a certeza perseverança. absoluta que hoje vocês enxergam que foi a melhor decisão que você pôde tomar. Com Sabe por certeza. quê? O maior presente que Deus podia dar para você está no seu colo aí, ó. Exato. A certeza de que eu fico emocionado e falo que é o seguinte, uma das maiores certezas que a gente tem que Deus visita uma família é através do filho. Sem desmerecer aqueles casais que por algum motivo de saúde não têm um filho, alguma coisa assim. Mas olha para o Davi e vê se você não consegue perceber a mão de Deus selando tudo aquilo que vocês passaram atrás, nas dificuldades, depois da decisão de buscar Deus. Está aí o presente de Deus falando para vocês. Vale a pena. Vale a Vale a pena. pena. Tá? E aproveitando só rapidinho, Wesley, Uhum. né, dando Pode um pouquinho falar. do nosso testemunho com o Aham. Davi, né, que foram 8 anos, né, Tentando. nessa tentativa, né? Olha aí. E aí, 6 anos que a gente participa da comunidade, para honra e Uhum. glória do Senhor. Aproveitando agradecer a todos dessa comunidade que intercederam, que estava junto conosco, né, em oração, né, pela essa maternidade. E foram muitas angústias, muitos choros, né, como muitas pregações, né. Eu lembro que sempre no encontrão das famílias, né, sempre Uhum. chamava os casais que desejavam engravidar e nós estávamos lá na Uhum. frente, né. E todos intercedendo por nós. Mas Nossa Senhora nunca deixou faltar a esperança também. Amém. Né? Ela sempre... A gente teve uma visualização em uma das partilhas que ela falava que ia nos dar os filhos, né? Que a gente tanto pedia no momento certo. Amém. Né? Às vezes a gente, como pecador, a gente não conseguia compreender qual que era o momento. Uhum. Né? Mas, graças a Deus, ela nunca deixou faltar a esperança aqui dentro, né? E que ela ia nos dar. E E tá- esse ano tá aí o realizou, Davizão. graças a Quantos- Deus, na honra e glória do Quantos Senhor. dias da vizinha tem? Um mês e 3 dias. Aí, que besta. Quando a gente descansou, entregou para Deus, Porque a gente Ele fez, confiava, a mas gente confiava, mas não, a angústia, às não vezes... esperava né? dele. Ansiedade. A ansiedade Ansiedade. nossa atrapalhava. Então, quando a gente descansou, entregou, falou assim, seja feita a tua vontade. Amém. E, graças a Deus, no final do ano passado, eu recebi a notícia, que foi uma das Tava mais grávida. emocionantes. Bem assim, graças a Deus. E aí, Anderson, o que você pode falar para esses homens aí? Talvez tem muitos homens que estão aí, por causa de uma oportunidade, cai no pecado e tem a possibilidade, talvez, de estragar aquilo que Deus fez tão belo, né? Que é a família. Bom, Asli, dizer, cara, quanto é bonito a família, né? Quanto é bonito a gente ver a sua família, os seus filhos, a gente vê a minha família. E quando a gente esperou isso, eu acho assim que não compensa a gente viver no mundo lá fora, porque o mundo lá fora você pode ter certeza que se vive somente o pecado. Nada dali leva a palavra de Deus, nada ali leva a graça, leva a ser uma família, né? Então, aquele que às vezes está em pecado, tá vivendo uma vida desregrada, uma vida sem Deus, é buscar mesmo a palavra, buscar mesmo a Deus, buscar mesmo a igreja, porque sim, dentro da igreja você vai se fortalecer, vai se fortificar e ter uma vida, posso dizer, abençoada, uma vida feliz, uma família feliz. Glória a Deus. E você, Edilene? Eu quero, né, deixar para todas as famílias que, por mais difíceis que passem, né, por mais dificuldades que todos, né, passam, não desistir, né, porque a família, né, é exemplo para nós. Então, perseverar na oração, né, buscar uma perseverança em Deus, né, na comunidade, né, estamos, né, de braços abertos, né, a comunidade Família Santa para acolher cada casal, né, e que todos, né, possa dar o seu sim mediante, né, a presença de Deus, com a perseverança, viver em oração,
né, para a graça acontecer. Amém. Né? Eu quero só, mediante todo esse tempo que a gente passou, a palavra que Deus me deu foi Eclesiástico 2, Pode paciência. Aham. Né? Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permaneça firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provocação. Humilha teu coração e espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Então, todo dia eu rezava durante todo esse processo. Né? Então, para todos os casais, dê oportunidade, não desista da sua família. Né? Amém. Que Deus possa fazer nova todas as coisas, em cada uma que passa por todas as dificuldades, batalha, todos nós passamos, mas com oração venceremos tudo. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado a vocês, né, pela disposição, pela alegria, né, pela decisão de poder testemunhar. A gente sabe que, né, a gente falar daquilo que a gente viveu, às vezes é custoso, é doído, a gente relembra um pouquinho, mas é para a honra e glória do Senhor. Né? Amém. Então, Amém. né, os casais que tomam essa decisão de testemunhar são porque reconhecem aquilo que Deus fez. Né? Então, quando a gente testemunha a graça de Deus, é para que outras pessoas tenham oportunidade também de serem resgatadas, né, por Deus. Então, muito obrigado a vocês por essa disposição. Amém. Te Amém. agradeço. Obrigada. E você, meu irmão, que está nos vendo aí, não deixe, né, de compartilhar essa live. Se inscreva no nosso canal. E uma coisa que Deus falava no meu coração muito forte, sempre quando você vê um casal com uma medalha dessa aqui, ó, não ache, nem pense que nós somos melhores. Nós somos apenas aqueles que Deus escolheu pelo nosso carisma e aqueles que verdadeiramente, com muita decisão e muita luta, escolhemos ser uma família santa e buscar a Deus. Não porque nós somos melhores, mas porque nós entendemos o chamado de Deus. Né? Amém. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Deus abençoe.